Hoje quero falar uma coisa que tem dado muito na minha mente, que é quanto a nossa imagem de quem Deus é vai determinar a forma como nós enfrentamos as dificuldades que nós temos. Então decidi chamar esta mensagem Deus ou as dificuldades. Agora, eu não sei, quando vocês veem isto, vocês percebem uma coisa que não é o que eu quero que vocês percebam, não é? Não é que tu escolhes Deus ou as dificuldades, mas o que eu quero dizer é, numa balança, quando nós temos uma balança, o que é que pesa mais? É Deus ou as nossas dificuldades? O que é que ocupa a nossa mente? Deus ou os nossos desafios? Deus ou os nossos problemas? O que é que realmente está a ocupar a nossa mente? E eu acho que nesta fase, temos estado muito a pensar nesta fase da nossa vida coletiva, em que esta pandemia quebra a rotina que nós todos estamos a passar e quebra realmente este momento. Eu acho que quase que temos que reaprender muitas coisas de novo. E o que eu gostaria, e só Deus é que pode fazer isso com o seu Espírito Santo, é que aquilo que nós sabemos acerca de Deus passe daqui para aqui. Que aquilo que nós conhecemos de Deus seja muito mais do que um conhecimento intelectual de doutrina ou de conceitos que muitas vezes estão presentes e são certos, mas não deixam de ser conceitos abstratos e conceitos que estão muito além de nós. E quando nós conseguimos torná-los nossos, cá dentro, então nós vamos ter uma vida transformada. Conceitos como, por exemplo, a paternidade de Deus. Deus é o nosso Pai, Todo-Poderoso, Ele nos conhece, Ele sempre nos ama, Ele nunca nos deixará. E o meu desejo é que no final nós possamos tornar estes conceitos vida para nós. Então, eu tinha hoje o texto que quero ler convosco, é o livro de Êxodo, capítulo 3. Está no Velho Testamento, ok? Estamos bem, não é? Alguns simplesmente abrem o telemóvel e põem lá Êxodo e lá aparece em qualquer lado. Mas Êxodo, capítulo 3, o segundo livro que Moisés escreveu do Pentateuco, e vamos ler os 15 versículos. Moisés estava a cuidar do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. Um anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: vou aproximar para ver esta coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o no meio da sarça: Moisés, Moisés, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque tinha medo de olhar para Deus. E então o Senhor disse: tenho visto a opressão do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos. E eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo para a terra, naquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Versículo 9. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, e eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó retirar os israelitas do Egito? E Deus respondeu: certamente eu serei contigo. Isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: quando eu for, os israelitas lhe disser: o Deus dos vossos pais me enviou, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que é que eu lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. Vamos orar também. Senhor, nesta tarde nós necessitamos certamente de Ti e necessitamos que Tu fales connosco e toques no nosso coração e nos ajudes a ver-te e a adorar-te e a temer o Teu nome. Por isso, fala a nossa vida, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Ok, a primeira coisa que eu queria ver convosco é este episódio desta aproximação. Podemos avançar? Obrigado. É interessante este episódio. Diz que Moisés, diz aqui, viu uma sarça ardente, uma sarça que ardia e não se consumia. É interessante esta imagem de calor e luz que não se consomem, uma imagem de Deus. E por causa desta maravilha, algumas versões dizem maravilha, ou coisa espantosa, e ele foi curiosidade.
Ele foi ver o que era aquilo. E neste episódio, quando ele se vai aproximando disso, Deus chama o seu nome e chama Moisés, Moisés. Este Deus que conhece o nosso nome, a nossa história, relaciona-se como um Deus pessoal, um Deus que sabe quem tu és, tua história do princípio até o fim, os altos e baixos da tua vida, e te chama pelo nome. E eu acho tão interessante isto, não é? Um Deus que conhece a história de Moisés, um exilado que, após cometer um homicídio, foge para levar a sua vida lá para o deserto e lá fica 40 anos, cria uma família, levanta uma família. E é tão interessante que o salmista diz, não é? Mesmo antes de eu falar, tu já sabes o que eu vou dizer, tu estás à volta, por todo lado, colocas sobre mim a tua mão protetora. Este Deus que nos conhece tal qual nós somos, um Deus que não para quem nós não temos que fingir, representar, temer, podemos ser nós próprios. Mas o que é interessante nesta história é que ele diz Moisés, Moisés, e quando Moisés se vai aproximar dele, Deus diz, não te chegues para cá. O que é curioso, parece que Deus quer estar com ele ou Deus não quer estar com ele. Ou seja, Deus diz, vem, mas cuidado como é que tu vens. E eu acho isto muito interessante, porque por um lado parece que Deus nos aceita tal qual nós somos, mas por outro lado, quando nós o queremos conhecer mais, Ele parece que tem alguns padrões, Ele tem alguns critérios, Ele tem algumas formas de querer que nós cheguemos até Ele. E não podemos chegar de qualquer maneira. Porque Ele diz, o lugar onde tu estás é um lugar santo, é o lugar onde eu estou também. E por isso tirar as sandálias. Este sinal de devoção e reconhecimento do lugar onde Deus estava. E se Moisés não retirasse as sandálias, o que aconteceria? A história, pelo menos, eu acho que não continuaria assim. Agora, o que iria acontecer, realmente é difícil de imaginar. Mas saberíamos que ele não conheceria a Deus como conheceu. E eu acho que este é interessante. Este conhecimento de Deus é algo que tu vais tendo com Deus e que tens que caminhar. E quando Ele te revela algo, tu tens que responder a isso. E Moisés percebia isso. Agora, este Deus que era este Deus pessoal, que chamava pelo seu nome, que chamava Moisés, Moisés, também era um Deus da história. Acho que é o slide seguinte. É um Deus que também escreve, não é um Deus do momento, da nossa circunstância. E muita gente hoje está à procura de um Deus à sua maneira. Um Deus que encaixe na sua necessidade, um Deus que vá de acordo aos seus pensamentos, um Deus à sua imagem e semelhança. Então, e há muitas igrejas e religiões que fabricam um Deus assim. Fabricam um Deus que vá de encontro àquilo que nós precisamos. Não é? Mas Deus não é assim. Este era o Deus que Moisés precisava de conhecer, mas também era o Deus dos seus pais. Abraão, Isaac, Jacó. Um Deus que ele já sabia como era. E eu acho que a questão é que tantas vezes nós não esquecemos quem é este Deus. E às vezes nós queremos ver uma faceta de Deus, que é a nossa perspectiva maior. Nós queremos uma parte de Deus. Não é? O Deus que é amoroso, mas por outro lado, o Deus que é santo. O Deus que é perdoador, mas o Deus também que é justo. O Deus que é imutável, o Deus que é soberano, que cantamos. O Deus que é um Deus de promessas, justo, juiz, rei, Senhor da história, o Pai dos órfãos e das viúvas. E quando nós conseguimos ver Deus, nós não podemos escolher somente um Deus. Nós temos que abraçar este Deus. Eu acho interessante porque isso vem mais à frente pela conversa, não é? Quando ele pergunta quem és tu, Deus? E se nós definirmos quem é Deus, o que é que nós ficamos? Com uma definição certamente curta e limitada. E por isso, mais à frente, nós vamos perceber o porquê do eu sou, que Deus se define a si próprio. Não é? Então, o que percebemos neste Deus da história, neste Deus que vai de encontro a Ele, é um Deus também que lhe revela o seu plano. Eu acho que é que está a seguir. Um Deus que conhece
a tarefa que Ele tem para nós, por mais impossível que pareça ou improvável de se realizar. Agora, pensem comigo neste homem chamado Moisés. Há quantos anos ele fazia a mesma coisa numa rotina? Há 40 anos. 40 anos ele se levantava pela manhã, saía com os animais para o monte e voltava à noite. 7 dias por semana, 52 semanas por ano, 40 anos seguidos. E Deus diz, a tua vida vai mudar. Quando nós pensamos em mudar, pensamos em ser pessoas jovens, certo? Moisés tinha 80 anos de idade, nesta altura. E Deus lhe diz, olha Moisés, agora depois de 40 anos no deserto, eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a tua história e vou verdadeiramente dar um novo rumo a ela. E é tão interessante pensar nisto, porque se calhar nós pensamos, mas como é que isto vai acontecer? Quando há muitos anos atrás nós tínhamos um grupo de estudo bíblico lá na casa do Tomás, eu penso que o Marisa também participava naquela altura lá, e estudamos um livro, e também penso que foi na casa dessa, acho que também foi nessa altura que estudamos um livro sobre a vida de Abraão, que dizia que Deus está a trabalhar e nós simplesmente temos que trabalhar onde Ele está. Ou seja, verdadeiramente nós temos que nos juntar ao que Deus está a fazer. Juntar ao que Deus está a fazer. Ou seja, nenhum de nós chega a um lugar primeiro e diz, eu sou o primeiro a chegar aqui. Deus já chegou lá. Deus já foi à tua frente. E às vezes tu pensas, mas isto é impossível. Eu acho que Moisés, aos 80 anos de idade, constituiu família, esposa, filhos, já teria a sua cota parte de dor e dificuldades. E nessa altura Deus lhe diz, olha, eu vou começar a escrever a tua história, vou reescrevê-la novamente. E é tão interessante isso. Deus é aquele que edifica a sua igreja e Ele é o maior interessado para que a sua obra se realize. E por várias vezes isso aconteceu aqui entre nós, quando no início do trabalho tivemos uma debandada de um grupo de pessoas, quando éramos simplesmente umas 30 pessoas. Quando oramos e jejuamos durante um ano e não encontramos um lugar maior para alugar. Quando pessoas às vezes desistem dos projetos de Deus para as suas vidas a troco de nada. Quando edificávamos esta nova igreja, eu dizia, Deus está a edificar a sua igreja, que somos todos nós. Não é? Quando parece que só encontramos o silêncio de Deus e queremos ouvir a voz de Deus. Deus conhece a tarefa que Ele tem para nós, para ti e para mim. E o que é interessante nos versículos aqui, que Ele repete isto mais ou menos 2 vezes, no versículo 7 e no versículo 8. E eu vi a aflição, eu ouvi o seu clamor, eu conheço o seu sofrimento. Reparem bem, há como que uma graduação, há como que algo mais íntimo e mais perto, não é? E eu vi, eu ouvi e eu vou conhecer, eu vou-me chegar perto de ti, para ver. E este clamor tinha quanto tempo? 400 anos. Possivelmente 400 anos. Eu não estou a perguntar quanto tempo é que tu estás a clamar a Deus, não é? Mas de certeza não estás há 400 anos, eu estou. Mas às vezes nós oramos a Deus, não é? E queremos que Deus responda assim, não é? Queremos um Deus do imediato. Mas Deus estava a ouvi-lo, Deus estava a ver e Deus o conhecia. Eu acho tão interessante, conhecia o que é o sofrimento. Sofrimento. Não sei como é que vocês lidam com o sofrimento dos outros. Se vocês preferem ficar longe ou preferem ficar perto. É difícil ficar perto do sofrimento dos outros quando não temos muitas respostas para dar. Mas talvez também não seja mais importante, certo? E neste entretanto, porque Deus foi ao seu encontro para mudar a sua história e para que Moisés tivesse uma palavra de esperança para aquele povo. Agora vocês imaginem um povo escravo 400 anos, um povo que estava na sua mente, ele era escravo, ele ficaria escravo, os seus filhos nasceram escravos, os seus netos nasceram escravos. O que estava lá na sua mente é que eles sempre seriam escravos. E Deus trouxe aqui uma palavra de esperança. E diz, Moisés, tu serás o portador da esperança. Não é? Neste ano, o nosso lema
do ano tem sido sermos uma família unida a Jesus que leva a esperança ao mundo. Não somos nós que levamos a esperança ao mundo, mas é porque nós estamos unidos a Jesus. Jesus é a esperança. E depois o que claramente entendemos aqui é que diz: eu te envio, não é? Diz ele assim: portanto agora vai, versículo 10, e eu te enviarei a Faraó. E aqui há duas perguntas interessantes. A primeira delas é, versículo 11, quem? Sou eu. Quem sou eu? Quem era Moisés? Aos seus olhos? Um pastor. Um pastor de ovelhas. 40 anos aqui. Deus, quem é que eu sou? Quem é que eu sou, Deus? Como é que tu queres me usar a mim? Quem é que sou eu? E é interessante, essa é a primeira pergunta tão interessante, porque ele percebe que a imensidade da tarefa, a impossibilidade da tarefa, era impossível para ele. Deus, olha bem para mim, eu estou com 80 anos de idade, tenho mulher e filhos, mas eu tenho andado aqui à volta no deserto estes 40 anos. Quem sou eu para fazer isso? E Deus lhe responde. O que é que Deus lhe responde? Eu serei contigo. A minha presença está contigo, Moisés. A minha presença está contigo. Isso é que vai fazer a diferença. Não és tu, Moisés. É que a minha presença está contigo. E depois há uma outra pergunta. Qual é a outra pergunta? Versículo 13, a parte final, 14. Quem? Quem és tu? Qual é o teu nome? Então a primeira pergunta dele era: quem sou eu? E a segunda pergunta: ok, e quem és tu? Quem és tu? Qual é o teu nome? O nome não era simplesmente um nome, mas era um nome que significava a sua própria pessoa, não é? A definição de quem Deus era. E Deus responde de uma forma curiosa, não é? Ele diz: eu sou. Porquê é que Deus não diz mais? Porque se Deus dissesse alguma coisa mais, é interessante que essa expressão eu sou, quando ele diz isto, esta expressão eu sou no hebraico significa eu fui, eu sou e eu serei. Significa esta eternidade de Deus. Significa que eu verdadeiramente, a minha natureza é eterna e imutável. Há uns anos atrás nós fizemos uma série sobre quem Deus é e cobrimos umas 6 ou 8 semanas, não sei. E no final chegamos à conclusão que verdadeiramente, naturalmente, nunca conseguimos cobrir quem Deus é. Tentámos lançar uns bitites. E quem Deus é? Quando as pessoas perguntarem quem tu és, o que é que eu vou-lhes dizer? Ele é a esperança para os desanimados, Ele é a força para os fracos, Ele é a certeza para os duvidosos, Ele é a alegria para os desanimados, Ele é um rochedo para os inseguros, Ele é a vida para os que estão mortos, Ele é o sonho para aqueles que deixaram de sonhar, Ele é uma fonte no meio do deserto, Ele é a luz para os que estão em trevas, Ele é o alimento para os que estão com fome, Ele é a força para os que estão exauridos. Quem é Deus para ti? Deus é tudo o que nós precisamos, ontem, hoje e para sempre. E na verdade, porquê é que eu cheguei a este ponto aqui? Porque quando nós chegamos a momentos em nossa vida, estamos diante das dificuldades, desafios, problemas, a pergunta é o que ocupa o nosso pensamento, o que ocupa o nosso coração. É Deus ou as dificuldades ou os desafios? É Deus ou as nossas lutas e os problemas? E Moisés, aos seus 80 anos, foi encorajado a ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Conhecê-lo de perto. Tal como todos nós somos chamados a conhecer a Deus. Chegar perto dele. Não somente a ter conceitos de quem Deus é, mas a tornar esses conceitos reais. Tornar esse Deus um Deus presente em nossa vida. Deixar que esta manifestação de Deus se torne autêntica e real. Porque só assim é que tu terás uma vida com Deus. Eu pensei, tenho pensado muito naquela mãe lá em Santo Tomé, há 2 semanas atrás, que perdeu a sua filha. Como é que ela vai ver um Deus amoroso com ela, naquela hora, hoje?
diante dos desafios que ela tem, como é que ela vai tornar esta noção de Deus, que Ele é amoroso, que Ele sabia todas as coisas e deixou que aquilo acontecesse. Como é que isto acontece na nossa vida? Só pelo Espírito Santo. Só por um Deus que torna estas verdades incríveis e absolutas, reais e autênticas no nosso coração. Mas isto vem para tu te aproximares de Deus. Não de qualquer maneira. Mas chega um momento em que Deus diz que queres conhecer mais de mim, tens que ir muito mais longe. E às vezes nós esquecemos de ir mais longe com Deus. Ficamos ali num lugar um bocado confortável, mas sem grande caminhar com Deus. Eu espero que pensem em Moisés. Moisés não saberia os pormenores de onde a chamada de Deus o haveria de levar, mas ao confiar em Deus, ao viver a chamada de Deus, frente a um desconhecido, ele podia ver Deus no meio dos desafios que ele iria enfrentar. E no final, ele saberia quem Deus era. Passados uns meses mais à frente, e encontramos o episódio lá em Êxodo, capítulo 14, que está aí. Moisés disse ao povo. Ele estava diante daquele mar vermelho. À frente o mar, ao lado montanhas e atrás um exército. E não havia helicópteros naquela altura. Está bem? E não havia barcos também. Ele estava ali, diante de todas aquelas pressões à sua volta. E naquele momento, é interessante, Moisés disse ao povo, não temais, está quietos e vede o livramento de Deus que hoje vos dará. Porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais tornareis a ver. E o Senhor os gerá por vós e vós vos calareis. É interessante que Moisés não sabia o que ia acontecer. Não é porque eu digo que ele não sabia o que ia acontecer, por causa do que acontece a seguir, porque diz assim, e então o Senhor disse a Moisés, ele sabia que Deus iria fazer alguma coisa, porque ele sabia que ele não ia morrer ali. Ele sabia que Deus haveria de os levar para a terra prometida. Ele tinha a certeza disso, agora não sabia como. E naquela altura ele acredita nisso de todo o seu coração. Ele disse, Deus vai nos livrar. Eu não sei como é que isso ainda vai acontecer. E Deus falou com ele naquela altura e disse, porquê clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E com Deus, um cajado abriu o mar. O que é que tens na tua mão? Um cajado. O que é que tu tens na tua mão? O que é que Deus vai usar na tua vida? O que é que Deus vai permitir que mude a tua história? É interessante porque eu acho que depois deste episódio Deus poderia perguntar outra vez a Moisés, Moisés, quem és tu agora? Ele poderia dizer, eu sou o libertador. Eu sou aquele que vai tirar o meu povo do... Aqui no capítulo 4 nós percebemos que a história começa a acontecer. Claro que ele começa a dar uma série de desculpas, não é? E nós somos típicos para dar desculpas a Deus. Mas, mesmo assim, ele finalmente decide avançar e confiar em Deus. Porquê é que eu trouxe esta mensagem para nós? Primeiro, porque eu acredito que, tal como Moisés estava parado depois de 40 anos num deserto, nós, de alguma forma, iremos ter que recalcular a nossa vida depois desta pandemia. Eu sei que muitos de nós estão ainda certamente temerosos por tudo o que está a acontecer no mundo de hoje ainda. As coisas não estão a passar tão rapidamente quanto nós pensávamos. Mas acho que esta é uma altura para tu pensares o que tu vais fazer com a tua vida. Para onde é que tu vais andar? Uma altura para tu te perguntares a ti próprio quem és tu? Quem és tu? E para que depois possas perguntar a Deus quem és tu, ó Deus? E quando nós perguntamos a Deus quem és tu, e quando nós deixamos que este conhecimento de Deus, deste Deus que é todo-poderoso, amoroso, infinito, imutável, eterno, juiz, salvador, justo, misericordioso, Pai das misericórdias, Deus dos órfãos e das viúvas, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que há de reinar sobre toda a terra, aquele que tem o mundo nas suas mãos, aquele que governa todas as coisas. Quando nós conseguimos deixar que este conhecimento de Deus enche a nossa vida e nós percebemos quem nós somos, então a nossa história muda. Por isso o meu encorajamento para ti neste dia, ao vermos a história deste homem, a história de Moisés, que aos 80 anos decidiu ouvir Deus, aproximar-se de Deus como Ele queria que se eles aproximasse, e a sua história muda, também tu e eu possamos nos aproximar deste Deus.
E ao vermos este Deus, ao aceitarmos este Deus, a nossa história vai mudar. Senhor, nesta tarde eu te louvo pela tua palavra, Senhor. Te louvo pela tua história na vida deste homem. Não um Deus simplesmente que mudou a história de um homem e as suas circunstâncias à sua volta, mas um Deus que muda a história de toda aquela gente ali, naquele lugar, por causa da obediência de alguém. E, Senhor, se calhar tu estás à espera que homens e mulheres nesta tarde se levantem e que obedeçam a ti também. Porque tu não realizas a tua obra sozinha. Tu chamas, tu congregas, tu convocas, tu levantas homens e mulheres na nossa geração para se levantarem e para serem a tua voz, para serem a tua esperança para o mundo, para levarem a tua mensagem aos perdidos, para serem luz no meio das trevas, para serem as tuas mãos estendidas para o nosso próximo. Senhor, eu oro, Pai, que tu nos levantes a cada um de nós como estes homens e estas mulheres, levando o teu nome, Senhor, levando o teu nome àqueles que precisam de salvação, que precisam de ser libertos, que precisam de ser amados, que precisam de conhecer a salvação que é em Jesus Cristo, Senhor. Por isso, levanta-nos, Pai. Permite também que nós continuemos em oração por aqueles que nós amamos, que queremos que conheçam a Jesus. E, Senhor, eu oro, Pai, para que este propósito que temos posto nestes 21 dias, pelos juntos, que nós continuemos a orar, Senhor. Orar por pessoas que nós gostaríamos que viessem a conhecer Jesus. Por isso, Senhor, levanta, Senhor, na nossa mente nomes e pessoas para que te venham a conhecer a tua glória, a tua majestade e caminharem contigo, Senhor. Nós te agradecemos por Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém.